Olá, meus amados, tudo na paz? Espero que sim. Que o Eterno possa abençoar todos em nome de Yeshua. Nós vamos dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo a carta aos Efésios e nós estamos lendo o capítulo 5. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Nós já lemos do 1 ao 4 e hoje nós vamos ler o 5. Se você não recebeu ainda ou quer receber as mensagens, manda uma mensagem aí para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Vamos lá então, aprender um pouquinho aqui. Pega a sua Bíblia, vamos acompanhar ponto a ponto para que você venha entender. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que lê a Bíblia e não entende, mas ela é muito clara, você tem que saber ler. Um exemplo, essa carta de Efésios, ela não tem essas divisões. Então, quando você vê versículo, capítulos, esses subtítulos, você não dá muito crédito para isso. Você tem que ler ela como se fosse uma carta. Nós dividimos para que não venha ficar algo muito longo, beleza? Vamos lá então. Efésios capítulo 5. Sedes, pois, imitadores do Eterno, como filhos queridos. Vivei no amor, como o Messias também nos amou e se entregou ao Eterno por nós como oferenda e sacrifício de suave odor. Então aqui, quando fala assim que nós temos que ser imitadores do Eterno, é porque tem uma passagem que fala bem assim: o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor, aqui está se relacionado ao amor, entendeu? O amor de Cristo, o amor do Messias. Nós temos que buscar esse amor. Interessante que o próprio Yeshua falou que os discípulos deles serão reconhecidos pelo amor. É muito interessante. Vamos lá então, verso 3. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer seja mencionado entre vós, como convém a santos. Então você vê, você tem que compreender o seguinte também. Essa carta provavelmente estava tendo alguns problemas nas comunidades, né? Os apóstolos saíram pregando em vários locais e ali fizeram discípulos. E para orientar, eles faziam cartas. Alguém escrevia uma carta mandando para um apóstolo ou para um discípulo que tinham conhecimento, que pregaram a palavra para eles, e eles escreviam uma carta para poder estar orientando os irmãos em relação à fé, em relação a como eles deviam se comportar, entendeu? Você tem que entender isso para que você venha compreender melhor as cartas. Vamos lá. Nada de palavrões. Olha, você vê que eles estão orientando as pessoas a viver uma vida diferente. Por quê? Porque quando eles não conheciam a palavra, não conheciam o Messias, não estava na fé, eles tinham uma maneira de viver totalmente diferente. Aí, aqui, vamos continuar, verso 4. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto. São coisas inconvenientes, entregai-vos antes à ação de graça. Então você vê, normalmente uma pessoa que não tem compromisso com o Eterno, a pessoa fala palavrão, amaldiçoa os outros, não tem amor no coração pelo seu semelhante. Então não, uma pessoa que serve o Eterno, ela tem que ser diferente, entendeu? É obrigação dela. Verso 5, pois fica bem certo, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é uma idolatria, tem herança no reino do Eterno. Verso 6, que ninguém vos iluda com palavras fúteis, e isso que atrai a ira do Eterno sobre os rebeldes. Não sejam cúmplices destes. Outrora eras trevas,
mas agora sou luz no eterno. Procedei como os filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discerne o que agrada o eterno, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas, mas pelo contrário, denunciá-las. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo, mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e o Messias te iluminará. Interessante, pessoal, um ponto aqui bastante interessante, muita gente não compreende. Um exemplo, uma pessoa que ainda não anda nos caminhos do eterno, uma pessoa que ainda não entendeu o plano de salvação, é como se ela tivesse morta espiritualmente. Tem algumas cartas aqui que falam que a pessoa ela está cega. Ela está vivendo uma vida normal, mas ela está cega espiritualmente. Ela não compreende, ela não tem entendimento, entendeu? Então, por isso que muitas pessoas fazem coisas erradas, atrocidades. Por quê? Porque eles estão cegos. Vamos continuar. Portanto, ficai bem atento às vossa maneira de proceder. Você percebe claramente que ele está dando uma orientação aqui para aqueles irmãos naquela comunidade. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Agora você imagina, né? Em 1900, bora colocar assim, em 1900 anos atrás, lá os dias estavam maus. Imagine hoje, hein, pessoal? Não sejam sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Eterno. Não vos embriagueis com vinho, por isso leva ao descontrole. E é uma grande realidade isso aqui. Um exemplo, uma pessoa que se embriaga, ela não tem controle, ela não tem domínio próprio, né? Você vê aí no noticiário pessoas matando outras embriagadas, pessoas tirando a vida de outras pessoas embriagadas, pessoas matando os próprios familiares embriagados. Então, o que ele está orientando para as pessoas é não se embriagarem, né? Aí, continuando, fala bem assim, mas enchei-vos do Espírito, né? Então, para buscar ter uma vida reta perante o Eterno. Aí ainda para acrescentar, entoai juntos salmos, hinos, cânticos espirituais, cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é Yeshua. Rendei graças ao Eterno, que é Pai. Então nós temos que render graças ao Eterno, entendeu? E em nome de Yeshua. Nós temos até a forma de adoração, a gente tem que saber. Tem gente aí que não sabe adorar, não sabe adorar o Pai verdadeiramente. Verso 21, aí aqui você vê ele passando uma orientação. Com certeza era uma família, né? E poderia estar tendo algum conflito familiar lá. E aí ele responde: sede submissos uns aos outros, no temor do Messias. As mulheres o sejam aos maridos, como no Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Do qual ele é o Salvador. Isso. Verso 24. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetem tudo aos seus maridos.
estava tendo algum conflito lá, né? Para eles poderem estar expressando isso aqui. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquele que purifica pelo banho da água. Pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha nem ruga, ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Então você vê aqui algumas orientações bem interessantes, para que o marido venha respeitar, amar a mulher, e a mulher também ser submissa ao marido, né? Continuando, aquele que ama sua mulher, sua esposa, está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-o e a cerca de cuidados, como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O autor pegou essa expressão aqui lá de Gênesis, né, da Torá. Essa passagem aqui está lá em Gênesis. Este ministério é grande. Eu digo isto com referência ao Messias e a igreja, e a comunidade. Em suma, cada um de vós também ame a sua esposa, como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Beleza? Terminamos o capítulo 5. É aquilo que eu falei, para não ficar algo muito longo, até o próximo capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 6, e aí nós vamos estar encerrando a carta de Éfesos. Beleza? Fique na paz, que o Eterno possa estar abençoando todos, em nome de Yeshua. Um abraço, pessoal.